assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Meu primeiro filho. A moça que nos conta esse relato vai dar nomes fictícios às pessoas envolvidas para proteger as identidades, claro. Ela conta que conheceu o marido dela ainda na escola. Ele era o professor de educação física dela. Ele tinha 35 anos e ela tinha 16. Depois de algum tempo, eles começaram a se gostar e algumas semanas depois, ele contou pra ela que ele era casado. Ela disse que quase pirou, mas ela achava muito desrespeito sair com um homem casado. E disse que nesse ponto ela é chata mesmo. Chata não, você é certa. Mas ele disse que ia se separar da esposa e que ia ficar com ela. E como ela era totalmente apaixonada nele, ela disse que só dessa forma é que ela ficaria com ele, se ele se separasse da esposa. Passado um mês, ele veio com a notícia de que faltava apenas uma assinatura para concluir o divórcio. E nesse período ela ficou sem contato com ele. Uma semana depois ele veio com a notícia de que ele estava oficialmente separado e que agora eles podiam ficar juntos. Ele já tinha 2 filhos com a ex-mulher. No começo do namoro, ela percebeu que a ex-mulher dele ficou meio depressiva por conta da separação. Ela disse que ela percebia isso porque tinha contato com os filhos dele, por isso, vira e mexe, ela também via a ex-esposa dele. Mas até aí, tudo bem, é normal, né? E quando ela fez 17 anos, em 2009, o Marcos pediu ela em casamento. Ela ficou super feliz, era tudo que ela queria. A família dela já não aceitou muito bem a situação. Também, né? Ela tinha apenas 17 anos e ele 36. Mas respeitaram bastante, assim também a família dele. Não aceitava muito bem, mas respeitaram. Eles se casaram em dezembro e foram passar a lua de mel em Bariloche, na Argentina. Voltaram em fevereiro e lá por março, abril, ela descobriu que estava grávida. Eles se mudaram para um apartamento, estava tudo maravilhoso, lindo e maravilhoso. E ela tinha uma boa relação com os filhos dele. Nessa altura ela já tinha uma boa relação com os filhos dele, que eram pequenininhos e muito lindos. E com a família dele também. Mas quando ela completou 6 meses de gravidez, tudo começou a ficar meio difícil para ela. Ela entrou meio que em uma depressão. E por conta da falta da mãe dela, tudo ficou mais complicado ainda. Porque a mãe dela mora na Itália, junto com o padrasto dela, que foi transferido para lá a trabalho. Sendo assim, ela chamou a Dedé, uma moça que trabalhou por muitos anos na casa da avó dela e que agora ela chamou para trabalhar na casa com ela para ajudar nessa vida de casada e agora grávida. O bebê dela nasceu aos 8 meses e 2 semanas de gravidez. Ela ficou maravilhada porque é o que ela sempre quis na vida, é ser mãe. E o Gabriel, o filho dela, disse que é um presente na vida dela. Porém, depois de ter o bebê, quando ela voltou para casa, ela sentiu uma energia muito ruim lá. Ela começou a não se sentir bem na casa. Quando o Gabriel completou 4 meses, ela voltou totalmente ativa, conciliando a vida de casada e a vida de mãe. Até que em uma manhã de quarta-feira, ela foi até a academia do prédio e quando voltou, ela entrou correndo para ver o bebê que estava aos berros no quarto. E quando ela entrou, ela viu um homem segurando os pezinhos do bebê. Naquele momento ela entrou em desespero total, ela chamou o marido, mas ele não acreditou no que ela disse. Tipo, você tá, né, às vezes é o estresse, alguma coisa assim. Mas a Dedé, a moça que trabalhava na casa dela, diz que é evangélica e é muito devota à religião dela, ela diz aqui. E ela diz que já havia sentido também uma energia muito ruim dentro do apartamento deles. No dia seguinte, pela manhã, ela disse que tinha que sair para resolver uns problemas no trabalho que ela ia começar. E pediu para Dedé ficar com o filho dela por umas 2 horas, mais ou menos. Ela não podia deixar com o marido porque ele saía cedo para trabalhar nas quintas-feiras. Então ela foi tomar banho para se arrumar para sair, enquanto isso a Dedé foi arrumar o quartinho do bebê. Quando ela ouve a porta bater, ouve a Dedé gritar e aos prantos. Então ela correu desesperada pro quarto e viu a Dedé carregando o bebê, chorando e apontando pro berço dele e falando: "Ele tá aí". E ela diz que sinceramente ela nunca viu a Dedé chorando e uma mulher na idade dela não iria mentir uma coisa dessas. Então ela acalmou a Dedé, acalmou o bebê e ficou tão atordoada que ela nem saiu para a entrevista de emprego que ela ia fazer. E elas foram para a cozinha e a Dedé foi logo falando que ela tinha que fazer alguma coisa, que senão alguma coisa ia acontecer com o Gabriel, o filho dela. Que ela sentia que tinha alguma coisa querendo pegar o Gabriel.
E depois que a Dedé disse isso, ela disse que o coração dela gelou e ela não sabia o que fazer. Então ela ligou para a mãe dela, contou tudo, e a mãe dela falou que ela precisava ir numa rezadeira levar o menino. Mas ela disse que no fundo ela sabia que não era isso que ela tinha que fazer. Então nesse mesmo dia de tardezinha, quando o Marcos chegou, o marido dela, ela contou o que viu, contou tudo para ele, e ele ficou meio apreensivo também e preocupado, porque afinal ele percebia que o bebê, o filho dele, estava muito agitado, chorava muito, não dormia mais bem à noite. Então depois do jantar, ela deu banho no bebê e ele logo dormiu. Colocou ele na cama e ele dormiu até umas 10 horas da noite, mais ou menos. Depois ele acordou. Aí quando deu umas 11h30, ele dormiu novamente. A impressão que dava é que o bebê estava morrendo de sono, mas que tinha medo de dormir. Então ela ajeitou tudo, colocou o bebê no quarto e ela foi dormir também. Então quando deu umas 3h50 da noite, mais ou menos, 10 para as 4 da manhã, por aí, o bebê começou a chorar no quarto dele e ela ia levantar para ver o que era. Então o marido dela falou que não, que ela podia ficar deitada, que ele levantaria e iria até o quarto do bebê. De repente o Marcos, o marido dela, voltou com o Gabriel no colo com uma cara totalmente assustada e dizia para ela que ele tinha visto o fantasma. Ele viu o fantasma no quarto do bebê. E era perceptível ver que o Marcos ficou totalmente assustado com aquilo. Então eles fecharam a porta e colocaram o Gabriel para dormir na cama com eles, e a partir daquele momento ela ficou totalmente alerta. No dia seguinte eles contaram isso para Dedé e disse que o marido dela nem foi trabalhar naquele dia. Então a Dedé disse que poderia ligar para o pastor da igreja dela e ele viria para lá, pro apartamento dela, para ver o que estava acontecendo, fazer uma oração e tal. E ela ligou e horas depois o pastor já veio. E ele foi até o quarto do bebê e ela não precisou dizer nada a ele. Ele já começou a fazer uma oração ali. E logo depois da oração ele disse que haviam feito um trabalho, uma macumba, para ela e para o bebê. E mais, o pastor pediu para mexer no berço, porque disse que embaixo do colchão havia uma caixinha. Ela ficou espantada, porque ela sempre mexeu ali em tudo e nunca viu uma caixinha embaixo do berço. Embaixo do colchão do berço, como que ele ia saber? Então eles levantaram o colchão e havia ali mesmo uma caixinha. Então o pastor pegou a caixinha e disse: tá aí o nosso problema. Ele abriu a caixinha e dentro dela havia um cordão umbilical, sangue, um pouquinho de terra e o nome dela e do Gabriel. E o pastor disse mais ainda. Ele disse que uma tal de Mariana havia feito o trabalho para ela e para o filho dela morrerem. Era um trabalho para que ela e o bebê fossem atormentados pouco a pouco e que pouco a pouco os dois morressem. Ela disse que quase enlouqueceu de ódio naquela hora. O marido dela ficou boquiaberto e ele perguntou se alguém da família tinha entrado no quarto e colocado aquela caixinha ali. Então ela se lembrou que logo que o Gabriel nasceu, uma tia da Mariana, que Mariana é a ex-esposa do marido dela, essa tia da Mariana havia levado os dois meninos, os filhos do Marcos, dele, para ver o novo irmãozinho que tinha nascido. Ela disse que nunca foi com a cara dessa tia aí da Mariana, mas ela chegou tão simpática e tão assim, né, que é óbvio, ela chamou para entrar e ela disse que queria ver o quarto do neném. E como os dois filhos do Marcos são muito agitados, ela disse que ficou ali na sala, tal, olhando os meninos que não paravam. Enquanto isso, essa tia da Mariana foi sozinha até o quarto do bebê e provavelmente implantou ali a caixinha. Depois de mais um pouco de oração, o pastor disse que eles precisavam ser fortes, porque muita coisa ainda ia acontecer. E uma coisa que disse que a deixou com a pulga atrás da orelha foi quando o pastor carregou o Gabriel no colo e disse: esse loirinho aqui é mais do que um presente de Deus. Esses olhinhos azuis veem coisas que não vemos. Mas ela não ligou muito, na hora. Depois desse dia nunca mais aconteceu nada de muito estranho, mas agora algumas coisas começaram a acontecer. Talvez relacionadas a algumas visões do Gabriel. Ela tem mais relatos aqui, quem sabe algum outro dia eu conto o que mais aconteceu. E se vocês gostaram desse relato, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, deixa o seu comentário do que você acha disso ou do que você, às vezes alguma história parecida, compartilha aqui com a gente nos comentários, envie o seu relato. Um beijo pra vocês e até o próximo relato.